Volto então agora a conversar com o professor Roberto Goulart, internacionalista. A gente está assim hoje, professor, desculpa da gente segurar, né? O senhor também tem aí o seu dia, enfim, dando aulas, mas é porque hoje é um dia quente, finalmente, né, da CPMI do INSS, que não tinha engatado, porque o careca do INSS foi preso e aí ele não conseguiu ir à sessão da CPMI. As outras sessões da CPMI foram ao longo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o foco era ali o julgamento, mas hoje tem esse depoimento do careca do INSS, que é uma figura central na farra do INSS, que inclusive o Metrópolis foi o primeiro veículo a denunciar lá em 2023, ainda quando ninguém da imprensa falava sobre o assunto. Então por isso que a gente tem interrompido a entrevista com o senhor sobre os discursos na Assembleia Geral da ONU para falar sobre isso, mas é porque o jornalismo é assim, em tempo real. Ô professor, vamos falar então um pouquinho sobre mais um discurso importante que teve nesses últimos dias de Assembleia Geral da ONU. O de ontem, a gente já falou do Zelensky, presidente da Ucrânia, e aí ontem teve também o presidente argentino Javier Milei, que fez um discurso na cúpula. Ele defendeu, né, ele não saiu muito do que já se imaginava, ele defendeu o Donald Trump, ele que já fazia essa defesa, né, tem essa admiração ao presidente Donald Trump, e também falou ali sobre pontos importantes para ele durante pouco mais de 15 minutos. Milei afirmou que a ONU perdeu seu propósito original de promover a paz, cedendo lugar a uma governança supranacional, comandada por burocratas internacionais, que impõem modos de vida à população mundial. Ele também saiu em defesa das políticas de Donald Trump, exaltando medidas para controle migratório e para aperfeiçoar o comércio global. E, segundo Milei, grupos esquerdistas estariam bloqueando reformas que ele considera indispensáveis. Ele falou ainda que uma catástrofe nos Estados Unidos é uma catástrofe global, ressaltando a independência política entre Washington e o mundo. E o Milei também fez o apelo pela imediata liberação dos reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza, alinhando-se ao coro de vozes internacionais que exigem ação mais firme. E, portanto, Milei, mais uma vez, mesmo quando fala da faixa de Gaza, está ali muito mais próximo da direita, é o espectro político em que ele se encontra, que faz essa defesa, fala muito mais sobre os reféns que Hamas segue mantendo, e é uma situação horrorosa, né? Há corpos ali que eles estão mantendo, reféns que não estão mais vivos, mas sempre na defesa de Israel, de Benjamin Netanyahu, assim como também faz a defesa do Trump, né, professor? Nenhuma novidade, mas claro, são sempre importantes destaques a se fazer de um presidente de um país importante, enfim, em um ambiente que o mundo todo está olhando, né? Sim, Natália. Importante, como você bem destacou, que esse momento das Nações Unidas, em que os chefes de Estados estão todos ali, praticamente todos estão ali, os chefes de Estados de governo, que esse tempo seja utilizado para apresentar, né, enfim, análises, apresentar, destacar questões do mundo contemporâneo. Enfim, a Argentina contribui também para encaminhar questões chaves, né, do que vivemos hoje. Primeiro, Milei, desde o início do seu governo, se contrapõe à Agenda 2030, então, das Nações Unidas. Então, são 17 objetivos, cada um deles, né, com várias metas, são 17 objetivos e 169 metas, e cobrindo os principais temas, né, do mundo contemporâneo. Milei é contrário a isso. Segundo, Milei, ele reafirma no seu discurso o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Não é apenas um elogio a Donald Trump, mas é essa forma de vincular, né, enfim, a atuação internacional da Argentina à relação com os Estados Unidos de Donald Trump. Então, a Argentina, né, fica debilitada, inclusive o discurso de Milei foi ouvido por muito poucos, porque o plenário estava esvaziado e parte de quem estava lá ainda acabou saindo no momento do discurso do Milei. Então, o Milei, ele pega temas importantes como da faixa de Gaza, a questão dos reféns, né, como você disse, de forma muito parcial, ok? Mas
do outro lado, ele desperdiça o tempo para atacar, supostamente, como você leu aí o destaque, né, de uma passagem, destacou uma passagem do discurso dele de que há um governo supranacional, de que a ONU, né, ela usurpa o poder dos estados, né? Isso é completamente equivocado, né? E inclusive é uma desinformação muito grande que ele promove, porque as Nações Unidas é um órgão intergovernamental, só estados podem participar delas. E nesse momento em que a ONU completa 80 anos, um dos temas chaves é o apoio de muitos países, um pouco mais de 150 países, à criação do Estado palestino. Então, o Milei, nenhuma palavra sobre isso, sobre essa urgência, né, do mundo contemporâneo, das relações internacionais, e, ao mesmo tempo, Milei, né, não toca nos problemas que a Argentina enfrenta hoje. Então, o Milei é negacionista climático, como sabemos. Milei nega, né, a Agenda 2030, porque a agenda do Milei é a agenda, né, da extrema-direita, é a agenda lá da cartilha do Steve Bannon, e que Trump, inclusive, conseguiu, durante uma hora, tratar de algum desses pontos, mas, né, com um pouco mais, digamos assim, entre aspas, de sofisticação, se podemos dizer assim, e Milei vem com esse personagem, que é esse personagem que já não é tanta novidade assim, ainda mais no palco mundial, né? O que ele fez foi passar vergonha, né? Ao invés de transmitir para o mundo, né? Enfim, e é claro, representar a Argentina em temas chaves do mundo contemporâneo. Eu fico imaginando, professor, as populações, né, desses países assistindo a esses discursos. No caso do Donald Trump, que falou muito dele, da presença dele, do quanto ele é importante, do quanto ele faz isso e aquilo, e pouco ali dos Estados Unidos. Ele, é claro, falando dele, está falando das ações dos Estados Unidos, mas não colocou o país, com propostas, com vontade de se unir aos países, uma coisa muito mais de força, né, demonstração de força, e desse país valentão, ou que tem um presidente valentão. E o Milei também, né, isso não trouxe muito da Argentina. Imagino que a população assistindo fica ali naquela expectativa de agora a gente vai ouvir do nosso país, e não acontece isso, né? É claro, os países também estão se assistindo, né, e querendo se sentir representados pelos seus líderes. Falando sobre representação, hoje tem uma fala muito importante que é do Estado da Palestina, né, a representação palestina na Assembleia Geral da ONU, então tem essa expectativa também muito importante de um dos assuntos que mais vem sendo discutidos. A gente teve o reconhecimento do Estado da Palestina por países que ainda não tinham feito isso, Portugal, Austrália, Canadá e alguns outros. A França, né, o próprio Emmanuel Macron liderou ali algumas dessas conversas. Então tem essa expectativa para hoje desse reconhecimento e do que vem daí, né, desse discurso. Nos próximos dias a gente vai ter as representações de Israel, enfim, de outros pontos que devem ainda trazer a discussão do Estado da Palestina, que foi, na abertura dos discursos dos países, foi um assunto importante para o discurso do Brasil, né? É isso, o reconhecimento, o presidente Lula reconheceu o que acontece na faixa de Gaza como genocídio, disse ali, né, que a própria ONU, que os Estados Unidos foram o país que vetou ali, né, esse reconhecimento e essa olhada com muito mais atenção para o Estado da Palestina. Então, a Assembleia Geral da ONU abre com esse discurso, mas a gente não vê o assunto sendo um ponto forte. E hoje talvez a gente tenha essa volta aí do assunto com mais força. Concordo contigo, Natália. Esse é um tema chave, né, nesse encontro das Nações Unidas, porque os presidentes e chefes de estados, né, de governo, eles discursam ali, tem o seu momento nas Nações Unidas, isso segue por uma semana, às vezes um pouquinho mais, todo dia eles estão discursando, todo tempo ali, e é claro que não dá para a imprensa brasileira certamente cobrir todos os discursos, né? Tem alguns que são destacados, mas eles seguem acontecendo.
E, em paralelo, os países realizam reuniões, né, bilaterais, como você destacou, algumas delas no início daqui da matéria, da nossa conversa, e os países têm se concentrado um tempo importante, países chaves, ao tema da Palestina. Isso é muito importante, né? O Brasil reconheceu o Estado palestino em 2009, então já tem 16 anos. E quando a França reconhece, o Reino Unido reconhece, nós estamos falando de países que têm, né, poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então isso deixou, né, os Estados Unidos uma posição mais isolada em relação a esse tema que se arrasta, né, pelo menos há 60 anos. Então, como o presidente Lula destacou, não é um tema novo, né? Sabemos, tristemente, enfim, todo o histórico desse conflito, né, que já expulsou muita gente das suas terras, né, muita gente já morreu, enfim, e continua sangrando, né, no o Oriente Médio, né, ali os palestinos numa situação, né, de desoladora. O presidente Lula chegou, inclusive, na entrevista coletiva que concedeu, né, ontem, lá nas Nações Unidas, a afirmar que os palestinos podem vir a ser exterminados, eles podem desaparecer se esse tipo de política continuar aos olhos complacentes, né, diante dos olhos complacentes do mundo. Então, nesse momento, nos 80 anos das Nações Unidas, como Milei disse lá, que a ONU deveria concentrar na paz, né, na segurança internacionais, o fato é que Milei não contribuiu, né, para esse momento, quem sabe, histórico, né? Agora, sem o reconhecimento do aval dos Estados Unidos, fica mais difícil. Mas os países podem, aqueles que reconheceram, começar a estreitarem mais os laços com a faixa de Gaza e apoiar ações de reconstrução, tanto da faixa de Gaza pelos palestinos como a Cisjordânia. Já seria, né, um bom começo. Perfeito. A gente conversou com o Roberto Goulart, nosso internacionalista, professor, que sempre nos ajuda aqui a entender melhor o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, porque o Brasil ecoa, né? Ele fez esse registro ali na Assembleia Geral da ONU, se colocou no meio do mundo, trouxe discussões importantes e, enfim, continua sendo importante aí para o restante do mundo e para as pautas do mundo todo. Muito obrigada, viu, professor? Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, Natália. É sempre muito bom conversar com o professor Roberto Goulart.